Eu gostaria de dar uma palavra bem breve sobre ressurreição, porque é o motivo de nós estarmos aqui nesta noite, porque Cristo ressuscitou. E eu gostaria de falar, antes de colocar qualquer slide, sobre a ressurreição como o endereço lá da casa do Pai, das moradas na casa do Pai. E para começar esta palavra, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos de vocês aqui mudaram de endereço no ano de 2018? Mudaram de casa? Alguém aqui? 1, 2, 3. Quase ninguém gosta de mudar, hein? Quantos já mudaram algumas vezes já de casa, de residência? Ai, a maioria de nós. Não é muito bom mudar, né? A não ser que você compre uma casa nova, um apartamento, então você fica naquele sonho de mudar. Mas mudança sempre dá estresse, né? Todos nós mudamos de residência, mudamos de endereço. E o nosso endereço atual, ele é considerado o nosso último endereço. Então, quando vamos fazer um cadastro, numa loja, é muito comum perguntar qual é o seu endereço. Traga o seu comprovante de endereço. É o seu último endereço, seu endereço atual. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos que todos nós, seres humanos, nós temos um último endereço aqui nessa terra. Um último endereço nesta vida. E qual é o último endereço de todos os seres humanos? Que aí eles vão dizer, não vou mudar nunca mais. Qual é? Cemitério. É a grande palavra de Salomão. Pó, volte à terra, e o Espírito para Deus, quem é o Deus, aí você não muda mais. É um endereço igual, para todos. Para todos. É o último endereço aqui nesse mundo. Esta foi a grande surpresa que os judeus tiveram na ressurreição de Jesus. Foi a grande surpresa dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos próprios discípulos mal avisados. Foi a grande surpresa, a grande novidade. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus não veio para ficar numa sepultura. Jesus não veio para deixar seu corpo decompondo numa sepultura. Jesus não veio para ter o último endereço aqui nesse mundo. Jesus não veio para ter um endereço fixo, uma morada fixa aqui nessa terra. Esse foi um engano dos crucificadores. Agora crucificamos, está lá, acabou o Evangelho, acabou Jesus, acabou tudo. Mas Jesus não tinha endereço fixo. Quando ele disse para os seus discípulos, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem morada, não tem onde reclinar a cabeça. Até os 30 anos ele viveu na casa dos pais, mas não era o seu endereço fixo. Tanto é que com 12 anos ele surpreendeu seus pais, dizendo, não convinha dizer para vocês que eu deveria estar na casa do meu pai? Ele estava no templo. Jesus nunca teve nada aqui nesse mundo, não teve posse, não teve bens, não comprou nada, não vendeu nada, até o sepulcro que ele usou por 3 dias, foi emprestado de José de Arimateia. Foi como se ele estivesse dizendo, é só por 3 dias, eu não vou ficar aqui, eu não tenho endereço. Meu reino não é desse mundo. E aí, quando ele ressuscitou no terceiro dia, para onde ele foi? Será que ele voltou para a casa dos seus pais? Será que ele deixou algum endereço, alguma referência para onde ele iria? É o capítulo 14 do Evangelho de João, que é o texto que eu quero deixar com vocês nessa noite, nos preparando para ouvir as canções sobre a Páscoa. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. A morada na casa do Pai. Não
se turbe o vosso coração, credes em Deus? Credes também em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós não sabeis o caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o seu endereço? Como saber esse caminho? Como chegar lá? E ele respondeu, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse é o meu único endereço, a morada na casa do Pai. Jesus disse várias vezes, eu vim do Pai, ao Pai voltarei. O meu reino não é deste mundo, eu não tenho residência aqui. Aliás, Jesus não foi para o Pai, ele voltou para a casa do Pai, porque a casa dele era o céu, a glória. Era o seu endereço único e fixo. E ele promete morada para os seus discípulos naquele momento de tristeza, de comoção, de separação. Ele deu essa palavra, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou voltar para minha casa, para a casa de meu pai. Eu vim de lá, eu estou voltando para lá. Mas eu quero dar uma esperança para vocês, um consolo. Eu vou preparar lugar lá para vocês. Para que onde eu estou, estejais vós também. E na verdade, Tomé, ele teve coragem de fazer a pergunta que todos os outros discípulos queriam fazer. Mas Senhor, qual o endereço? Como é que a gente faz para chegar lá? Onde fica essa casa? Qual o tamanho dessa casa? E aí eu me lembrei da cena de uma menina muito rica. Ela foi até um orfanato para adotar uma criança. Ela não era casada, era jovem ainda, órfã de mãe, morava com o pai, e seu pai era muito rico. Seu pai vivia numa mansão enorme, né? E aí quando chega o momento dela conhecer a menina, que tinha 6 ou 7 anos, a menina perguntou para ela, onde você mora? Ela disse, eu moro com meu pai. Como é a casa do seu pai? Então ela começa a contar. É muito grande, tem muitas salas, tem quintal bonito, tem parque, tem jardins, tem aves, e aquela menina ficou assim, deslumbrada com a grandeza, com as coisas extraordinárias que ela estava ouvindo sobre a casa do pai, daquela moça para onde ela iria morar. Quando chegou o momento dela partir, ela parou, olhou para as outras crianças e perguntou, já que é tão grande assim a casa do seu pai, será que não dava para levar as outras crianças? E ela baixou a cabeça. Porque a casa dos homens desse mundo só cabe os filhos. Pode ser grande, pode ser a maior casa, pode ser uma mansão enorme, né? Esses dias a televisão estava mostrando as mansões do Silvio Santos. Aqui no Brasil, no Morumbi, lá em Orlando, lá não sei aonde. Aquelas mansões enormes, né? Mas só tem lugar para quem? Só para os filhos. Mas Jesus, lá em João 3,16, ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele... Na casa de meu pai há muitas moradas. Todo quanto receber Jesus, o Jesus da Páscoa, serão feitos meus filhos, herdeiros, terão lugar nessa casa. Mas como saber o caminho? Qual o endereço para chegar nessa casa? Tomé perguntou.
E de uma maneira bem sucinta, bem resumida, eu vou usar apenas 3 figuras. Jesus poderia ter usado essas 3 figuras. Olha só, pode colocar as 3 figuras, né? A morada da casa do Pai. A primeira figura, vamos lá? É a figura de uma cruz. Pode correr. É a figura de uma cruz. De Mateus 16, de Gálatas 3,13. Quando ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim, Jesus estava se referindo à cruz. É impossível ir à casa do Pai sem passar pela cruz. Portanto, não existe Páscoa sem a cruz. E não existe a cruz sem a ressurreição. A ressurreição é a nossa esperança de chegar na casa do Pai, porque Ele ressuscitou e voltou para a casa do Pai para preparar moradas para nós. Mas Ele teve que passar pela cruz e deixar como referência para nós a cruz. Quer chegar na casa do Pai? Tem que passar pelo caminho da cruz. Não adianta fazer o sinal da cruz. Tem que passar pelo caminho da cruz, que é um caminho difícil e apertado. Não é fácil. É da renúncia. É o caminho da cruz. E lá em Gálatas 3,13, Paulo disse que Jesus nos resgatou da maldição do pecado, se fazendo maldição na cruz. Porque escrito está, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele então se fez maldição por você, por mim, por nós, na cruz, sendo o nosso cordeiro pascal. Portanto, é a única maneira de chegar nesse endereço é pela cruz. Quem é que construía, quem é que fabricava cruzes nos dias de Jesus? Eram os carpinteiros. Qual era a profissão mesmo do pai de Jesus? Será que ele não ajudava o pai também na carpintaria? Será que eles faziam ou fizeram cruzes? Vocês sabiam que os carpinteiros detestavam fabricar cruz? Nenhum carpinteiro gostava de fazer cruz. Eles só faziam cruzes pela imposição de Roma. Eles eram obrigados a fazer. Senão seriam presos. Mas nenhum carpinteiro queria fazer cruz. Porque cruz era símbolo de maldição. Nenhum carpinteiro iria olhar para uma cruz no Calvário e se orgulhar dizendo, olha, está vendo essa cruz? Ó, fui eu que fiz. Eles tinham vergonha disso. Medo de fazer uma cruz. Era símbolo de maldição. Mas Ele nos resgatou da maldição da cruz. Morrendo na cruz como o nosso Cordeiro Pascal, para que nós pudéssemos chegar na casa do Pai. Portanto, pregar a ressurreição de Jesus, falar sobre a ressurreição de Jesus, é anunciar que a cruz é o caminho para chegar na casa do Pai. É uma referência. Deixa eu ver a memória aqui dos irmãos, né? Quantos de vocês aqui participaram do nosso primeiro acampamento no feriado do Carnaval, que foi lá em Guararema, fazem mais ou menos 15 anos? Quantos aqui se lembram e participaram? A Adriana participou? A Glaucia foi. Mais alguém? Pimentel. A Dona Lourdes. Que coisa. Foi um dos acampamentos mais animados que a gente já teve até hoje, na história da igreja, hein? Há 15 anos atrás. Foi em Guararema. E sabe qual era a referência que a gente dava? Olha como é que a memória da gente às vezes lembra, né? Isso é coisa do Espírito Santo. Como é que eu chego lá? Como é que a gente chega lá no acampamento? Olha, vocês pegam a estrada de Guararema, no quilômetro tal, vocês vão encontrar uma cruz à esquerda. Vocês viram naquela cruz, vocês vão achar o local do acampamento. Olha, ninguém errou. Para falar sobre a Páscoa, seria o mesmo que usar a cruz de Jesus como referência. Para falar sobre a casa do Pai, seria como usar a cruz de Jesus como referência. Quer chegar na casa do Pai? Quero. Como é que eu chego lá? Qual é o endereço? Olha para a cruz. A cruz vai te levar lá. Receba o Jesus da cruz. Sem o Jesus da cruz, você não vai entrar na casa do Pai. Tem que passar pela cruz. Esta foi a primeira referência que ele deu para nós para chegar lá. A segunda referência
Aí sim foi a igreja. Em Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o que é a igreja? A igreja não é quatro paredes, não são quatro paredes. A igreja é o povo de Deus. É o povo de propriedade exclusiva de Deus. É um povo que Deus resgatou das trevas para proclamar as virtudes da sua maravilhosa luz. Portanto, a igreja, olha quantas igrejas eu estou vendo daqui. Somos nós. É o povo de Deus reunidos para orar, reunidos para adorar, reunidos para cantar. O povo de Deus reunido para louvar a Deus. O povo de Deus reunido, preparado para esperar a volta de Jesus. É um povo que está vigiando e orando, esperando a volta de Jesus. Esse é o povo de Deus. E sabe como é que nós podíamos classificar o arrebatamento da igreja? A grande mudança global da igreja. Todos nós iremos realizar a nossa última mudança. Nós vamos mudar juntos desse mundo para a casa do Pai. Vai ser a última mudança e nós vamos para o nosso último endereço. E nós nunca mais vamos mudar de endereço. Porque Jesus disse, estarão para sempre comigo, na casa do Pai. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estarão comigo para sempre. Nós nunca mais vamos ter outro endereço. Que coisa maravilhosa, não? Vai ser o nosso endereço eterno, para sempre. Mas é impossível chegar na casa do Pai sem passar pelo caminho da cruz e sem passar pelo caminho da igreja. É impossível, porque Jesus vai voltar para buscar a igreja. Então eu tenho que ser parte da igreja. E para eu ser parte da igreja, eu tenho que aceitar a Cristo. Para eu ser parte da igreja, eu tenho que descer as águas do batismo. Para eu ser parte da igreja, eu tenho que estar em comunhão, comendo pão, tomando cálice. Quando eu estou fazendo isso, eu estou confirmando que eu sou parte da igreja. Não tem como entrar na casa do Pai pelas portas do fundo. Esquece. Nós temos que agir como aquelas virgens prudentes, que esperaram a chegada do noivo, mas com as suas lâmpadas acesas. E à meia-noite, eis o noivo. Somente as prudentes puderam entrar na casa do Pai. As nécias ficaram do lado de fora. Não tem como entrar pela porta do fundo. Tem que fazer parte da igreja. Tem que ser igreja. Não uma denominação. Mas a igreja triunfante. É a igreja que vai ser arrebatada. E finalmente, a última referência desta meditação que Jesus nos deixou para chegar na casa do Pai, que tem muitas moradas, é a referência de uma coroa, a coroa eterna, a coroa da vida. Este foi o recado que Jesus mandou para a igreja chamada Esmirna, que está lá no Evangelho, no Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Jesus enviou recados para 7 igrejas, e uma delas se chamava Esmirna, que significa amarga, amargura. Esmirna foi uma igreja sofrida, perseguida. E Jesus deu esse recado de Apocalipse 2,10, dizendo, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é a coroa da vida eterna. É o nosso triunfo, é o nosso galardão, é a nossa recompensa de perseverar até o fim. Não é fácil. Quando Maria Madalena foi dar o recado para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, eles estavam acuados, recolhidos,
com medo, escondidos, por causa das perseguições. Então, meus irmãos, a notícia boa é que nós temos uma morada reservada na casa do Pai. Essa é a notícia boa. Mas a notícia que não é muito boa é que no mundo nós teremos aflições. O caminho da casa do Pai é um caminho de aflições. É um caminho de perseguições. É um caminho de injustiça. Eu tenho certeza que todos os irmãos, durante toda a semana, sofrem injustiças. São provados. São injuriados. Muitas vezes chegam em casa, cabisbaixo, porque foram vítimas de injúrias. E quando alguém não é de Deus, é um instrumento do mal, a nossa luz incomoda. A nossa luz incomoda. E nós somos perseguidos. E como somos perseguidos? Mas Jesus disse: bem-aventurados sois, quando por minha causa forem perseguidos, grande será o vosso galardão. É a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero entrar na casa do Pai, mas só que eu quero aproveitar tudo do mundo, eu quero ir para o mundo, eu quero fazer todas as coisas que o mundo oferece e tal, e depois na última hora eu vou bater na porta. Não vai entrar. O caminho da casa do Pai é o caminho da cruz, tem que renunciar. O caminho da casa do Pai é o caminho da igreja, tem que passar por ela. O caminho da casa do Pai é o caminho da perseverança. É o caminho que tem essa recompensa. Quando chegar lá, nós vamos receber a coroa da vida. Coroa da vida não é simplesmente uma coroa física. Para ser bem honesto com os irmãos, nenhum teólogo, nesses 33 anos de ministério, eu não vi um teólogo conseguir definir como é que vai ser essa coroa. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A única coisa que nós sabemos é que coroa está relacionado com monarquia. Vai ter um rei e nós vamos reinar com ele. Isso na casa do Pai. Talvez você esteja pensando em alguém que ainda não fez sua reserva, que ainda não sabe o endereço. Passa o endereço. Passa um Waze para ele, né? Dá o Waze para eles, direitinho, um GPS com 3 figuras, uma cruz, uma igreja e uma coroa. Está aqui, ó, você vai chegar lá. Não precisamos fazer a mesma pergunta que o Tomé, porque o nosso lugar já está garantido na casa do Pai. Amém? Porque Jesus ressuscitou. Vamos fazer uma oração? Nos preparando para ouvir a mensagem que Deus tem para nós.